Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do Resenha do Tavinho. Hoje a gente vai focar aí nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. E assim, se lá em cima já está praticamente tudo decidido, ali o campeão e os participantes do G4, né? Agora G5, o Flamengo foi campeão da Libertadores no sábado. O foco agora fica na luta contra o rebaixamento. E aí eu vi muitos programas esportivos falando que quem estava lutando contra o rebaixamento era o quê? Era Ceará, Vitória, Santos, Inter e Fortaleza. Já fazendo aí uma breve análise dessas cinco equipes, a situação mais complicada é a do Fortaleza. Apesar de o Fortaleza estar vindo de 3 vitórias seguidas, o Fortaleza tem 40 pontos, na 18ª posição. O rendimento do Fortaleza vem melhorando muito nas últimas 8 rodadas, são 8 jogos sem perder, são 4 vitórias e 4 empates. Esses empates foi o que aí complicou um pouco o Fortaleza. Talvez tivesse valido mais a pena perder 1 ou 2 jogos e ter ganhado outros 2, né? Teria sido melhor. Mas enfim, essa situação de momento agora. O Inter com 41, o Santos com 41, o Vitória com 42 e o Ceará com 43. Tem para vocês verem aí aqui no vídeo, certo? Agora a questão é o seguinte, aí é o que mora o grande detalhe. Conversando com os amigos meus ontem, eu tive uma visão um pouco diferente dessa luta contra o rebaixamento. Claro que a gente foca nesses clubes porque tá muito óbvio, né? Uma vitória de um ou de outro já complica todo mundo, já pode ter troca na posição na zona de rebaixamento. Porém, o Vasco é o 11º com 45 pontos. E sempre a gente fala nesses 45 pontos como se salvasse, mas na verdade nem o Vasco está totalmente livre do rebaixamento. Obviamente que a chance é muito pequena do Vasco cair, mas essa chance existe. Hoje, o Vasco joga contra o Mirassol, que não está ali para vocês aí, ó. O Vasco joga contra o Mirassol às 19 horas, né? E assim, concordem comigo que é algum absurdo o Vasco perder para o Mirassol? Claro que o Vasco é favorito, joga em casa, mas não é um absurdo o Vasco perder para o Mirassol. É uma coisa que pode acontecer. Beleza? Nesse cenário aí, o Vasco ficaria com os mesmos 45 pontos, né, e ficaria ali estacionado, ok? Só que amanhã tem os jogos atrasados da rodada 34. Os jogos são Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro é um outro envolvido nisso, e o Bragantino também. São 3 times com 45 pontos. É um absurdo dizer que o Vitória pode ganhar do Bragantino? Não, não é. O Vitória também vem numa crescente muito boa, assim como o Fortaleza. Se o Vitória ganha esse jogo do Bragantino, o Vitória chega aos 45 pontos e empata com o Bragantino. Se o Atlético Mineiro perder para o Palmeiras, que também não é nenhum absurdo, o Atlético Mineiro continua com 45 pontos. Beleza? Tudo tranquilo. Aí vamos para o cenário bem interessante. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza é sabido aí que vem com um time misto, né? Para poupar para a Copa do Brasil. Não quer dizer que vai perder o jogo, mas vamos dizer que o Fortaleza vence esse jogo. O Fortaleza chega a 43 pontos. Juventude e Santos, vamos dizer que o Santos vence esse jogo. O Santos chega a 44 pontos. O São Paulo joga contra o Inter pega o São Paulo fora de casa. Digamos que o Inter consiga se recuperar e vencer esse jogo. O Inter também chega a 44 pontos. Não dá para dizer que o Ceará vai ganhar do Flamengo, né, gente? Mas o Ceará já tem 43 pontos, ok? Ainda daria para nossa conta. E aí fica da seguinte maneira: haveria trocas de posições, ficaria Fortaleza e Ceará na zona de rebaixamento, ok? E beleza. Próxima rodada. Aí, mas é da distante e tal. Beleza. Preste bem atenção. Na próxima rodada, jogam Atlético Mineiro e Vasco. É isso mesmo. Atlético Mineiro e Vasco. Os dois, ou seja, digamos que sai um vencedor. Claro que os dois podem empatar e aí ser bom para os dois, mas digamos que sai um vencedor. Aliás, o empate só seria bom para o Vasco, que tem 13 vitórias. Para o Atlético Mineiro nesse cenário só teria 11. Ok? Poderia se complicar.
sendo que Ceará e Fortaleza já tem, o Fortaleza tem 11 vitórias e o Fortaleza tem aqui 10 vitórias também, né? E aí poderia complicar essa questão aí pro Atlético Mineiro. Beleza? É isso mesmo, o Fortaleza tem 10, já tem 11. Ou seja, o Ceará vence seu jogo contra o Palmeiras, passa o Atlético passa em pontos, né? O Fortaleza empataria, aí é para saldo de gol, corra toda vitória e tal. Aliás, nesse cenário, o Fortaleza teria uma vitória a mais que o Atlético Mineiro, é verdade, desculpe, gente. Se ganhar essas duas, né? Então, até 46 pontos, o Atlético Mineiro correria risco. O Vasco não. Ou seja, o Atlético Mineiro não vai querer, claro que ninguém joga para perder. Mas assim, se chega nessa situação, o Atlético Mineiro vai ter que vencer o jogo. Digamos que o Atlético Mineiro vence o jogo. Ou o Vasco. Um dos dois fica com 45 pontos. Beleza? E aí, tudo acontece. Se o Ceará ganha seu jogo do Palmeiras, e o Santos ganha seu jogo aí contra o Cruzeiro em casa, e o Inter ganha seu jogo contra o Bragantino em casa, o Atlético Mineiro ou o Bragantino mesmo podem cair. Aí a gente vai ter várias contas aí para fazer, derrota, empate, tudo, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Inclusive, claro que é bem difícil de acontecer, gente. É difícil de acontecer. Porém, é algo que não é absurdo. Não é absurdo. Nenhum jogo aqui, não tô falando nenhuma loucura de um desses times vai perder pro Sport, por exemplo. Seria loucura hoje. Não, não é. Inclusive o Bragantino também tá bem complicado, porque o Bragantino pega o Vitória e pega o Internacional. O Bragantino pode decidir quem cai, e se ele não conseguir vencer nenhum dos dois, ele pode cair. Exatamente. Então, assim, o que talvez faltou de emoção lá na parte de cima da tabela vai sobrar nas últimas rodadas da luta contra o rebaixamento. Então, a gente pode ter um cenário do Vasco caindo, do Atlético caindo, do Bragantino caindo. Pode ter um cenário que Fortaleza e Ceará caiam, ou nenhum dos dois caia. Enfim, claro que os jogos de hoje, eu falei, o jogo hoje é Vasco e Mirassol, se não me engano. Só para conferir isso, já começa, né, a ter uma ideia. Se o Vasco vencer o jogo, aí já muda tudo, todo esse cenário aqui. Mas é curioso que a gente está focando muito do 14º para baixo. Mas até do 11º para baixo pode cair. Claro que é o mais complicado, né? Especialmente o Vasco poderia cair se ele for ultrapassado por todos o número de pontos. Né? Ou seja, o Vasco tem que perder as duas partidas. E aí, Fortaleza, que tem 40 pontos, teria que ganhar as duas partidas. Né? O Inter talvez ganhando uma aí. Não, o Inter teria que também ganhar as duas, porque o Inter não passaria com uma vitória e um empate, porque chegaria a 45 e o Inter só tem 10 vitórias e o Vasco tem 13. E aí um detalhe importante, gente, é que a gente acha não, mas o pessoal fala assim, ó, o que é melhor? Empatar duas ou ganhar uma e perder outra? O melhor é ganhar uma e perder outra. E aconteceu isso com o Vasco. O Vasco só tem 6 empates no campeonato. Ele tem 17 derrotas, mas ele tem 13 vitórias. Do 11º para baixo, né, que é aí Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, os únicos que têm 13 vitórias é justamente o Bragantino e o Vasco. Então, assim, isso deixa essas duas equipes numa situação um pouquinho mais confortável, porque se por acaso tiver empate no número de pontos, eles têm 2 vitórias a mais que os adversários. Claro que eles não podem perder, né, para alguns adversários, não pode, alguns adversários podem passar eles em número de pontos, mas questão de número de vitórias, praticamente impossível. Eles têm 13, tem 2 a mais que a grande maioria deles. No caso aí, nenhum time pode acabar com 45 pontos. Estão lutando contra o rebaixamento, a não ser o Inter e o Santos. Porque o Fortaleza chega em 43, 44 ou 46. O Inter ele pode chegar em 44 e 45 e 46. Né? Então o Inter pode chegar, o Inter tem 10 vitórias. No caso, se o Inter ganhar essas duas, passaria. Mas se ele ganhar uma e empatar outra, que seria ali o número de pontos do Vasco, perdendo as duas partidas, o Inter empataria aí, mas perderia o número de vitórias. O número de vitórias é muito importante. Às vezes você vê que o seu clube, conseguimos 2 empates fora, era melhor ter perdido um e ganhado o outro. Então, assim, é interessante esse critério do Campeonato Brasileiro, porque ele te força a querer vencer. Você pode até perder, mas você pode ter uma chance maior de ganhar também. Então, assim, galera, deixa nos comentários. Né? Obrigado aí pela paciência, por nos ouvir. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E deixa seu comentário aí, sua opinião, o que você acha.
dessas últimas duas rodadas, vai pegar fogo literalmente. Que bom que tem emoção até o final. Eu espero aí que tenha vários resultados para que essa emoção continue com todos esses clubes brigando na última rodada. Eu acho que vai ser interessante. Jogos no mesmo horário, todo mundo assistindo, aí bolinha pra cá, bolinha pra lá, gol de fulano, gol de ciclano, mudança de posição. A gente não fez aqui, né? Mas também tem um detalhe, se você puder olhar aí, fazer sua própria simulação, tem a questão do saldo de gols, que pode mudar tudo também. Né? Que se você for olhar aqui, ó, Fortaleza menos 14, Inter menos 12, Santos menos 11, Vitória menos 14 de saldo. Aí o Ceará tem menos 3, o Ceará também, o Ceará menos 3, o Atlético menos 3 e o Bragantino menos 14. O Vasco tem um saldo positivo, né? Pegar as duas goleadas que ele deu em São Paulo e Internacional. Mas assim, você não pode entregar nada a ninguém, os times aí. Duvido muito que o Juventude vai facilitar pro Santos. Eu acredito muito que isso vai rolar muita mala branca também. Mas é isso aí, galera. Fim de campeonato muito bom. Eu espero aí que a gente tenha fortes emoções. Até mais.